tarde, pessoal. Quarto ano. Todo mundo me ouvindo? Faz um ok na tela pra tia. Rafa, arruma um pouquinho essa câmera pra tia poder ver seu rosto. Isso. Ok. Hoje a gente vai ter aula de português e aula de ciências, tá? Então vocês vão pegar agora o livro de português, a apostila de português, e vão abrir lá na página 38, que é a opinião no cartoon. Página 38. Já pego o marca-texto para deixar tudo arrumadinho. Bom, vamos lá. Acompanha junto com a tia. A opinião no cartoon. Analise o cartoon a seguir. Festa junina. Então, nós estamos aí vendo um cartoon, né? Que é da festa junina. Aí tá gritando lá, olha a cobra, é mentira, ha, 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 ha. O texto acima retrata duas atividades típicas de uma festa junina. Tradicional, o pau de sebo, que é onde esse cara tá pendurado, e a quadrilha. O pau de sebo é um mastro, geralmente muito alto, untado com sebo. O que o torna bastante escorregadio. O objetivo da brincadeira é escalar ao topo dele. Para a quadrilha são usadas várias canções, mas uma das mais famosas é aquela que o locutor dá os avisos repentinamente durante a dança. Olha a cobra! Ou olha a chuva! Depois os participantes se assustam e ele dá um novo aviso. É mentira! Agora, analise o cartoon e depois converse com seus colegas e com o seu professor sobre o que se torna engraçado. Cartoon. Cartoon é um texto com base e em uma ilustração e expõe a situação no cotidiano de uma sociedade. É bastante usado no campo jornalístico e pode aliar com o texto escrito e a imagem. O que é um cartoon? Ele é um sinônimo de uma charge. Né? O que são sinônimos? Sinônimos quando eles são semelhantes, né? Então, olha aí o texto do lado. Vamos analisar. O texto 1. A gente está vendo o que no texto 1? Uma paisagem com a árvore, né? Um cara pintando a árvore, tentando fazer a mesma paisagem. Na segunda, uma floresta. E a terceira, ele está vendo vários. O saci, Chapeuzinho Vermelho, os três porquinhos na floresta. E ele está cortando a árvore. Vamos lá na página 40, junto comigo. Qual o tema é comum aos três cartoons? Do que está falando os três cartoons que a gente viu, as três figuras? Do que está falando? Pode falar, Luiz Gustavo. De uma floresta. De uma floresta, mas a gente está vendo floresta aí, está vendo flores, está vendo uma floresta bonita ou a gente está vendo o quê? Tá Fala. um cara cortando árvore. Então, isso aí se chama o quê? Um desmatamento, né?
Isso é um desmatamento. Então, vocês podem colocar aí a resposta. Um desmatamento. Aí na 2 está escrito assim, ó. Observe as cores que foram utilizadas no cartaz 2. Na sua opinião, por que o cartunista empregou essas cores? Então vamos lá na imagem, vamos ver o texto 2. O texto 2 ele usou que cores que ele usou? Ele usou a cor verde, não foi? Amarelo. E amarelo. Foram essas duas cores que ele usou. Verde e amarelo, não foi? Olha lá. Por que que vocês acham que ele empregou estas cores? Quem é que pode me Mas é dizer? verde e amarelo e as árvores que é o tronco é meio que marrom. É, mas o marrom nem tá aparecendo, na verdade, né? Só tá, a gente consegue visualizar as árvores cortadas, mas nós estamos falando do cartão aqui, ó, na parte onde está escrito floresta. As cores que ele usou foi amarelo e verde, não foi? Sim. E por que que vocês acham que o cartunista empregou estas cores? Por que que vocês acham? Fala, Pedro. Porque esse desenho aqui foi feito no Brasil. Muito bem, porque eles se remetem à bandeira do Brasil. Muito bem, Pedro. E aí, se vocês forem ver também, a palavra floresta no cartoon, ela tá riscada como Eles o que? quê? Eles se remetem à bandeira do Brasil. Pode falar, Pedro. Então, vamos lá. 3. Com relação aos três textos, responda. Quem são os personagens que observam a derrubada da árvore? A letrinha A. Quem são os personagens que observam a derrubada da árvore? Vamos lá olhar. Quem O, são? a chapa é os sete anões, pelo que A Branca de Neve, os sete anões, e também o Saci. aí tem aquele que. Então, de vez a gente colocar todos esses nomes, nós vamos colocar assim: os personagens de história infantis, tá bom? Porque senão vai ficar muito nome pra gente colocar e não vai ter espaço. Então a gente vai colocar assim: os personagens de história infantis. Eu vou colocar personagem de folclores. Personagem de histórias infantis, tá bom? Porque o folclore, o lobo mau não é do folclore. E o Não? lobo mau, não, desculpa, os três porquinhos, e ele tá lá no último texto. A Chapeuzinho Vermelho não é do folclore, e ela também tá bom? A Branca de Neve também não é do folclore, e ela também tá bom? Então você tem que colocar do jeito que a Tia Pri explicou pra você. Letra B. O que esses Aí, personagens, o que esses personagens demonstram estar sentindo? Então, o que, Tristeza. que eles demonstram? raiva. Tristeza, raiva, angústia, pode colocar todas Eu essas vou, palavrinhas. eu vou colocar tristeza e raiva.
Pode falar, Caio. Agora a letra C. O que a presença desses personagens indica ao homem com a motosserra? O que indica a presença? O que indica, né, dessa motosserra? Quem é que pode me falar? O Rafa? Vamos ver, Rafa. O que você acha que é? Eu acho que você tá falando do texto 3, porque eu E, sei. Ah, você tá olha, vendo? O tanto cara tá olhando assim pra todo mundo e tem uns que estão mostrando um coisa com árvore plantada. Aí tem outro que tá com uma pá pra tirar e plantar a árvore para crescer de novo. a presença desses personagens indica ao homem com a motosserra. Então, olha, é que as árvores dos três textos, né, dos três cartoons, elas acabaram. E a história em que os personagens estão inseridos nela faz sentido, né? Então que as árvores estão se acabando. Porque no primeiro texto não tem árvore. No Verdade. segundo, não tem nenhuma árvore. E no terceiro ele está fazendo o quê? Está cortando também as árvores. Então isso significa o quê? Que ele está Que cortando as árvores. e Tá tá bom? fazendo as pessoas não poderem respirar bem, porque Isso. Então vamos lá. Lá na página 42 está falando assim: formas do diminutivo. O que são formas do diminutivos, né? A gente vai aprender. Então, olha só. É, leia a seguir uma canção de festa junina. Venha cá, meu balãozinho, diga onde você vai. Vou para longe, vou para casa de meu pai. Ha, ha, ha! Mas que tolice, nunca vi balão ter pai. Fique quieto neste canto que daqui você não sai. Quando a noite for chegando, onde irá você descer? Se cair em nossas matas, o que vai acontecer? Toda a mata pega fogo, passarinhos vão morrer e os rios vão secando e não podem mais correr. Eu já estou arrependido. Quanto mal faz um balão. Vou ficar bem quietinho, amarrado num cordão. Então, isso aí é uma canção de festa junina. Então, embaixo está escrito assim: você é capaz de identificar qual é o balão e qual é o balãozinho? Indique adequadamente. Então, vocês vão colocar aí embaixo qual é o balão e qual é o balãozinho. Vocês vão escrever, tá bom? Super fácil isso. Vamos lá, continuando. Então, você pode fazer essa identificação porque já sabe palavras terminadas em inho ou em inha estão no diminutivo. Ou seja, elas indicam que algo está reduzido em relação à sua forma habitual. Então, olha só. Agora analise o diminutivo da palavra bolo e compare com o diminutivo da palavra balão. Então, bolo, bolinho, balão, balãozinho. O diminutivo de balão não foi formado apenas com a terminação de inho, como aconteceu com o bolo, mas com a terminação de zinho. A forma zinho e zinha é usada na formação do diminutivo de muitas palavras, entre elas as que têm as seguintes terminações: café, cafezinho, pé, pezinho, vatapá, vatapazinho. Agora, R ou L,
Olha lá. Mulher, mulherzinha. Lugar, lugarzinho. Sol, solzinho. Agora a palavra a ou an. Então, irmã, irmãzinha. Coração, coraçãozinho. Manhã, manhãzinha. E verão, verãozinho. Quando a palavra termina com S, usamos a terminação com um sinho para a formação do diminutivo. Então, olha lá. Lápis, lapisinho. Tênis, tênisinho. Ônibus, ônibusinho. E país, paizinhos. Então, essas são as formas de diminuição, do diminutivo. Então, quando a gente vai falar alguma coisa com diminutivo, a gente tem que ter essa regrinha na nossa cabeça, tá? Então, vamos supor, balão vocês já sabem, bolo vocês já sabem, café, mulher, irmão, coração, lápis. Agora vocês vão abrir o caderno de português de vocês e vão colocar o cabeçalho de hoje, tá bom? E vão colocar o primeiro exercício. Eu vou colocar para vocês, vou compartilhar uma tela com vocês e vocês vão copiar os exercícios que estão lá no Word, tá bom? E aí vocês vão fazer. Se é para fazer agora, sim, eu vou falar quais são os exercícios que vocês têm que fazer, tá bom? Então, enquanto vocês vão fazendo o cabeçalho, colocando o data de hoje, vocês vão abrindo o caderno, que eu já vou compartilhar a tela com vocês. Ó, então agora lá no caderno vocês vão colocar o cabeçalho direitinho. Eu vou estar compartilhando uma tela com vocês e vocês vão copiar o primeiro exercício, o segundo exercício e o terceiro exercício, tá bom? Pedro, você tá conseguindo enxergar? A tela pra te ver. Tá conseguindo enxergar, Luiz? Ou Luiz não, tá conseguindo enxergar, Pedro? Pedro, você tá conseguindo enxergar, meu amor? Sim, tô. Tá, tá. Então vocês vão copiar o primeiro exercício, o segundo e o terceiro, tá bom? Podem começar a copiar. Vovó! Vamos lá, pessoal. Página de ciências. Nós vamos lá para a página 158 de ciências. Página 158 de ciências. Vamos lá. Fala, Lucas. Desculpa, a tia tava abrindo o livro digital. Espera só um pouquinho.
Vamos lá, a gente vai falar agora sobre a teia alimentar. Nós falamos sobre a cadeia alimentar e agora a gente vai falar sobre a teia alimentar, tá? Então vamos lá, nesse capítulo a gente vai entender os conceitos da teia alimentar, vamos entender, diferenciar as cadeias alimentares, vamos compreender quais são os integrantes das teias alimentares, vamos conhecer a representação gráfica de pirâmides e vamos reconhecer alguns eventos que podem afetar e desequilibrar as teias alimentares em um ecossistema, tá? Então vamos lá, acompanhando junto comigo. Teia alimentar. Os seres vivos necessitam de matéria e energia para sobreviverem, que são obtidas por meio da alimentação. Nesse capítulo, vamos conhecer outras relações alimentares que existem entre seres vivos de um ecossistema. Teia alimentar. Nas cadeias alimentares, a energia e a matéria são representadas por setas, que sinalizam o fluxo segue de um organismo a outro. Nesse caso, o sentido das setas geralmente é linear. Observe a cadeia alimentar representada ao lado. Estão vendo as setinhas aí do lado? A maneira linear como representamos uma cadeia alimentar serve para facilitar a visualização da relação alimentar entre alguns poucos animais. Na representação de cadeia alimentar, geralmente indicamos em cada uma delas apenas um ser vivo para cada um dos níveis tróficos. Quantos produtores existem na cadeia alimentar ao lado? E quantos consumidores primários podem existir? Então, olha lá, a gente está vendo 2, 3, 4. Então, olha lá, linear é algo que ocorre ou descrito em linha reta. Então, vamos ver. Um outro exemplo de cadeia alimentar com fluxo linear de energia e matéria que envolve a orca, o pinguim e o krill, que é um pequeno crustáceo eufitoplâncton, que são seres microscópicos fotossintetizantes, mostrados a seguir. Então, olha lá, tem o deixa eu achar aqui no meu livro. Tem o fotoplâncton, tem o krill, o pinguim e a orca. Então, ó, é um atrás do outro, tá vendo? Em uma linha reta. Nessa cadeia alimentar aquática, o fitoplâncton alimenta o krill alimenta o pinguim e, por sua vez, serve como alimento para a orca. Mas será que as orcas se alimentam apenas de pinguins? Do que mais elas se alimentam? As orcas se alimentam, são mamíferos predados e que estão no topo da cadeia alimentar, pois se alimentam de muitos outros animais. Agora vamos grifar, como polvo, lula, peixe, tartaruga, marinhas, focas, tubarões e etc. Então vamos marcar o que as orcas se alimentam. Vamos lá marcar com marca-texto, com lápis, pode colocar. Além dos seres humanos, vocês vão marcar lá no terceiro parágrafo o que a orca se alimenta. Se é só do pinguim. Aí tá lá escrito assim: os outros animais são polvo, lula, peixe, tartaruga marinhas, focas e tubarões. Vocês vão grifar. Além dos seres humanos, nenhum outro animal pode predar as orcas?
Uma cadeia alimentar nem sempre representa a realidade completa de todas as relações alimentares que acontecem entre seres vivos da natureza. Para analisar a cadeia alimentar do exemplo inicial, temos o seguinte esquema, olha lá. O fitoplâncton, ele é um produtor, tá? Então, ele é um produtor, que o krill é um consumidor primário, o pinguim é um consumidor secundário e a orca é um consumidor terciário. Aí vocês vão ver assim, além dos pinguins, as orcas podem se alimentar de outros animais, como polvos e tubarões. Assim, a relação alimentares entre eles pode ser representada na forma de teia. Ó, agora vamos ver aqui do esquema, ó. Então, olha lá, esse é o produtor, passa para o krill. O krill passa para o pinguim passa para a orca. Ó, a orca não passa para ninguém, tá vendo? Então, o tubarão passa para a orca, o polvo passa para o tubarão, o polvo passa para a orca e o pinguim passa para o tubarão. Na situação inicial, a orca ocupa uma posição de consumidor terciário, mas ao considerar o polvo e o tubarão nessas relações de alimentação, essa posição passa a ser de consumidor quaternário. Observe a representação em forma linear. Então, tem uma representação aqui embaixo, olha lá. O produtor é o fitoplâncton. O krill, o consumidor primário. O polvo, o consumidor secundário. O tubarão, o consumidor terciário. E a orca, o consumidor quaternário. Nesse caso, temos a orca participando de mais uma cadeia alimentar. Isso ocorre com a maioria dos seres vivos, pois cada um faz parte de várias cadeias alimentares ao mesmo tempo, que estão frequentemente interligadas. Quando um organismo participa de diferentes cadeias alimentares que se interligam, temos as teias alimentares. A seguir, veja um outro exemplo de teia alimentar, agora com os organismos terrestres, lá na página 162. Então, vamos lá, vamos ver primeiro lá. Ó, vamos analisar. Veja o exemplo a seguir. Então, olha só, essa é uma representação de uma teia alimentar envolvendo vários organismos num ecossistema, tá? Então, olha lá, o vegetal que vocês estão vendo aqui, acompanhem comigo. Ó, o vegetal serve para o rato, para o coelho, para o bode. Então, eles são o quê? Depois, o rato serve para a coruja, para o gato e para a serpente, consumidores secundários. Terciários, águias, leão. Ó, vocês estão conseguindo analisar os níveis primários, secundários e terciários nessa cadeia alimentar? Tá. Agora, eu vou colocar um vídeo para vocês. Podem ficar aí. Eu vou colocar um vídeo para vocês. Prestem atenção aqui no vídeo. Peraí, fiquem aí. Eu vou compartilhar um videozinho com vocês. Prestem atenção aqui. Peraí, gente, tá abrindo. Vamos lá, vou compartilhar com vocês a tela.
Peraí, que tá rodando, tá, gente? Só um minutinho. O sol nasce para todos. É uma frase bem verdadeira. Todos os dias ele está lá no céu, brilhando e nos aquecendo. Mas para as plantas ele também representa a produção de seu alimento, já que elas produzem sua alimentação por meio da luz que recebem do sol. Um alimento produzido é transformado em energia para a planta. Na forma de calor. Como as plantas produzem seu próprio alimento, são chamados de produtores. Quando um animal alimenta-se de plantas e animais, é chamado também de consumidor primário. Assim como na planta, o alimento que o animal produzem sua alimentação por meio da luz que recebem do sol. O alimento produzido é transformado em energia para a planta, e a parte dessa energia se perde para o ambiente na forma de calor. Como as plantas produzem seu próprio alimento, são chamados de produtores. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele, além de ser um herbívoro ou onívoro, alimenta-se de plantas e animais, é chamado também de consumidor primário. Assim como na planta, o alimento que o animal consome se transforma em energia em seu corpo e parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor. Se um ser vivo se alimentar de um consumidor primário, será considerado carnívoro, ou será considerado um onívoro se ele também comer plantas. Além disso, aquele que come um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Ao final da cadeia estão os seres decompositores, que são seres capazes de se alimentar dos seres que morreram ou de parte deles. Os decompositores devolvem para o ambiente os materiais que retiraram desses seres. É exatamente a continuidade dessa cadeia alimentar que garante a sobrevivência dos seres vivos na natureza ao longo do tempo. Então, vocês viram que estava falando sobre a cadeia alimentar, do primeiro consumidor, do herbívoro, Então, assim, a tia pôs esse vídeo para vocês lembrarem sobre a cadeia alimentar. Lá na página 162, tá falando assim, de olho no local. Agora você já estudou a cadeia e a teia alimentar. Que tal descobrir quais são os animais que podem ser encontrados na região que você vive? Com a ajuda de um adulto, dê um passeio na região externa da sua casa ou em um parque do seu bairro, identifique a cadeia ou ainda uma teia alimentar. A gente não vai fazer isso porque estamos de quarentena, né? Não dá para sair de casa. Mas depois, quando a gente voltar, a gente vai ver isso, a gente vai poder estar fazendo esse exercício. Não vai voltar, Luiz? Vai sim, vai sim. Não vejo a hora de pegar vocês e abraçar vocês. Bom, aí, na página 163, tá falando, olha lá, os desequilíbrios ambientais e as cadeias alimentares. Então, vamos lá. Como nós, seres humanos, temos afetado as cadeias alimentares? Quais os efeitos dessas modificações para outros seres vivos? Nós, seres humanos, temos interferido no equilíbrio da natureza, devastando floresta e introduzindo compostos e outros seres vivos estranhos ao meio?
Por causa disso e muito mais, temos provocado o desaparecimento de espécies e quebrado o equilíbrio das cadeias alimentares. Mas o que acontece quando, por exemplo, jogamos pesticidas, produtos para matar animais herbívoros e plantas que danificam as lavouras em uma plantação? Provavelmente, os animais que se alimentam das plantas da lavoura vão morrer. Com isso, a base da cadeia alimentar é prejudicada e os consumidores primários não terão mais do que se alimentar e vão morrer. Consequentemente, os consumidores secundários também terão o mesmo problema. O mesmo acontecerá com os consumidores terciários, quaternários e assim por diante, pois não terão mais alimento. O que esse texto está dizendo? O que esse texto está falando? Ó, esse vídeo que vai passar para vocês rapidinho, só vou colocar um pedacinho para vocês assistirem, fala sobre o Sai Digital, ele que indicou esse vídeo para a gente estar assistindo, que fala comida que alimenta, tá? Então vamos prestar atenção rapidinho. Mãe, por que a gente não vai no supermercado? Lá tem ar-condicionado. Ah, minha filha, as feiras agroecológicas são muito melhores. Aqui a gente pode conversar com os feirantes, que são os próprios agricultores, falar com outros consumidores, trocar receitas. Ainda tem festa e alimentos saudáveis. E a mamãe ainda economiza. Mas as frutas e verduras da feira não são iguais às do supermercado? Não são não, menina. Existem muitas diferenças. Ah, é? Me diz uma, então. Eu te mostro. Nós que vendemos aqui na feira somos agricultores e agricultoras familiares. Produzimos sem agrotóxicos e sem transgênicos, seguindo os princípios da agroecologia. Fazemos tudo em harmonia com a natureza. Mas os agrotóxicos não são usados só para matar as pragas que atingem as plantações? É isso que as empresas dizem. Mas os agrotóxicos trazem muitos males que não valem a pena. É ruim para o meio ambiente, degrada, polui a água, a terra e o ar, além de contaminar os alimentos, as pessoas que os utilizam na produção e os animais. Então, as frutas e verduras que a gente compra no supermercado estão todas envenenadas? A grande maioria, sim. Os alimentos industrializados que compramos no mercado são carregados de conservantes que fazem mal à saúde. Tem o sal, o açúcar e também as gorduras hidrogenadas. Além disso, tem os corantes e sabores artificiais, que servem para dar mais sabor e deixar os alimentos mais bonitos, mas fazem muito mal. Nossa, quanta coisa ruim! Essa é uma das vantagens de se comprar nas feiras orgânicas, porque você sabe de onde vêm os produtos e as sementes que usamos são crioulas, não são modificadas geneticamente. E os preços são justos, porque nossos custos de produção são baixos. Pode ter confiança de que são alimentos produzidos com qualidade e respeitando o meio ambiente. Se até nós agricultores comemos, tem que ser bom. Mas vocês estão lá para comer ou para vender? Ah, você não sabe? Na agricultura familiar, nós produzimos para comer e também para vender. Você sabia que 70% dos alimentos consumidos no Brasil são produzidos pela agricultura familiar? O que comemos tem a mesma qualidade do que vendemos. Ninguém sai perdendo. Aliás, quem sai ganhando é a população. Entendi. Mas lá na feira também tem bolo e tem polpa de fruta, que eu vi. Vai dizer que isso não é industrializado? Isso é o que chamamos de produtos beneficiados. Eles são feitos na casa das próprias famílias e nas unidades de beneficiamento, lugares administrados pelos próprios agricultores e agricultoras, onde frutas e outros produtos são transformados em bolos, doces, licores, geleias e polpas de fruta. Mas tudo isso sem usar de químicos e conservantes, e estimulando o trabalho cooperativo. Eita! Será que o suco servido lá na minha escola é feito com alguma polpa daqui? Pode ser que sim. Hoje no Brasil, as prefeituras e estados são obrigadas por lei a comprar 30% dos alimentos servidos nas escolas públicas diretamente da agricultura familiar. É o chamado Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Além disso, também vendemos no PAA,
que é o Programa de Aquisição de Alimentos que compra dos agricultores e agricultoras familiares para doar às pessoas que precisam se alimentar melhor. Eu nem sabia disso tudo. E eu não poderia ter explicado melhor. Tá vendo como a agricultura familiar é importante, filha? Mas a cadeia dos alimentos saudáveis depende dos dois lados, quem produz e quem consome. Plantar agroecológicos significa respeitar o meio ambiente e valorizar a cultura camponesa. E consumir significa incentivar a economia solidária e um consumo ecologicamente correto e mais sustentável. Vocês sabem o que é agricultura familiar agroecológica? Então, esse é um vídeo que fala comida que alimenta, tá? Então, vocês vão fazer para casa, vocês vão fazer Cara, que é cursando faculdade de letras. Mas agora tem... Vocês vão fazer para casa a página 83 e a página 84, tá bom? E essa página com a lupa na mão a gente não vai fazer, tá? A gente não vai fazer agora. Então, nós fomos até a página 164 e assistimos o vídeo sobre comida que alimenta, tá bom? O porquê que a gente compra na feira, da onde que vem, tá bom? Então, vocês vão fazer de lição de casa a página 83 e 84. Eu vou colocar no Class app para vocês, que nem te põe todo dia, para vocês fazerem direitinho. Então, ó, hoje, today is July 8th, 8 de julho. We make a review about there to be, affirmative form and negative form, singular and plural form. There are two plural form and there is two singular form, right? Negative form, we need to put not in the end of the verb or contracted with the verb, ok? Isn't and aren't, alright? Então, isso que eu acabei de falar para vocês em português, agora eu falei em English, para gravar bonitinho, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu descer aqui, já estou no final da página, agora eu vou voltar para a página anterior. Não, vou voltar para a página anterior. Esse é o exercício que vocês fizeram. Esse foi o exercício que eu pedi. How many bedrooms? Exercise 2, tá? Ask a classmate and write an answer. Então, pergunte para um colega de sala de aula e responda. Como vocês, alguns fizeram, beleza. Só ver se está dentro do que vocês responderam. Quem não respondeu, tá? Presta atenção como eu respondi e conserta. Pode falar, Lucas. Não quer falar? Então tá. Então, ó, letra A. Eu vou colocar letra A, letra B, letra C, mas vocês já sabem que eu faço desse jeito, beleza? Tudo bem? Todo mundo lembra que eu faço assim? Eu coloco tudo numa resposta só que eu vou pondo a letra do lado? Beleza? Tudo bem? Então, ó, letra A. Do you live in a house or apartment? Você vive em uma casa ou em um apartamento? I live in an apartment. Eu vivo em um apartamento. Então, eu escrevo assim, ó. I live in an apartment. Certo? Tá? Quem escreveu assim só apartment ou só house, ok. It's correct, ok? Não tem problema. Aí, ó, letter B, letra B. Does it have a yard? Ele tem como se fosse um quintal. Como o meu prédio não tem área de lazer, né? Prédio que tem área de lazer, eu poderia até colocar que yes, it does. Então, ó, no... Porque no caso no meu não tem, tá? No... Ih, caramba. No, coma, vírgula. It doesn't. Does not. Então, ó, no, it doesn't, tá? Quem colocou, né, que sim é yes, it does, tá? Põe assim, como tá aqui, ó. Yes, it does, tá?
Aqui, ó, does. Essa é a letra B. Tem as duas coisas. Então, tem o sim e o não, tá? Eu coloquei não. Quem não fez, copia do meu. Letra C. Does your house have a bell? Sua casa tem campainha? Obviously. Yes. Yes. It does. Tem. Tá? Yes, it does quer dizer tem. E no, it doesn't, não tem. Tá? No caso, quando eu tenho pergunta com do you. Do it, aí sim. Tá? Agora, the next. How many windows are there? Quantas janelas tem? Então, na minha casa, B, C, D, letter D. Living room, bathroom, kitchen, 2 bedrooms. 5. There are, como é plural, there are, ó. There are, lembra do there is e there are? Então, ó, there are 5 windows. Tem 5 janelas. There are 5 windows. Right? Estão conseguindo entender? Então, ó, existem 5 janelas na minha casa. Na sua casa, quando você colocou, ó, how many bedrooms? Aí você vai responder assim, there are 2 bedrooms, there is 1 bedroom. Né? Porque perguntou, tem jardim? Não tem jardim na sua casa? Né? Então, você vai colocar, yes, there is, no, there isn't. Beleza? Deu para entender? Pode falar, Miguel. Ask me. Tio, eu só coloquei for Windows. Não tem problema, não tá errado. Mas o bom é você colocar derar. Coloca derar em cima aí, no cantinho, tá? Pra você lembrar da matéria. Porque quando eu terminei, eu estava fazendo a de inglês. Sim. E era já 1 hora. Aí eu entrei atrasado na escola fazendo a lição de inglês. Very good. Enquanto eu estava fazendo, não tinha o tempo. Não tem problema, imagino. Eu imagino. Tá bom? Então, ó, letter E, letra B, C, D, E. Letter E, eu vou pôr embaixo aqui na B, mas é letra E, tá? Então, ó, letra E. Pergunta, deixa eu ver. How many bathrooms are in your house? Are there? Na minha casa. Eu só tenho um. Ó, então eu vou colocar there is, que só tem um. Então é there is, não é there are. There is a bathroom. Tem um banheiro. Esse a já quer dizer que é um. Beleza? There is a bathroom. Tem um banheiro. Essa na minha casa, tá? De vocês, se for 2 é there are. Se for uma só é there is, tá? E aí se for there are, você tem que colocar 2, 3, 4. Pode escrever o número ou pode escrever por extenso, tá? Letter F. Letra F. How many bedrooms are there? Quantos quartos tem lá? Na minha casa tem 2, então é there are. Então, ó, there are, existem, there are 2 bedrooms. Vou colocar por extenso. 2 bedrooms. 2 bedrooms. Porque tem 2. Opa, coloquei um O só. É double O. 2 bedrooms. Alright? Tem 2 quartos na minha casa. My bedroom and my son's bedroom. O meu quarto e o quarto do meu filho. What's your favorite room? Qual é a sua parte favorita da sua casa? Então eu vou colocar personal answer, minha resposta pessoal, tá? Aí como é que responde? My favorite, my favorite room. Meu cômodo favorito is, que é um só pode ser um, favorite é just one, só um. Is the living room. Porque there are 2 video games there. Ok? Porque tem 2 videogames. Tá?
My favorite room is the living room because there are... Eu não esqueci de colocar o are. There are 2 videogames. Tá? Porque eu tenho 2 videogames na sala. Só por causa disso. Beatriz Saraiva quer falar com você. Tell me, sweet. É obrigatório botar o porquê? No caso, sim. Aí você coloca because. Igual da música, lembra da música? Under my umbrella. Because. Sério, tio? Sério. Você tem que colocar because. Então você vai colocar my favorite room is the... Qual é o lugar da casa que você quer. E depois que você colocar o nome do lugar que você quer, você tem que colocar because. Tá? Aí você coloca because there is a TV, porque tem uma TV. There is because it's my bed, porque tem a minha cama. Entendeu? Because there are my toys, porque tem meus brinquedos. Entendeu? Tá? Entendi. Se for uma coisa só, você vai colocar there is. E se for mais de 2, 2 or more, you put there are. Alright? É só colocar mais isso. Você não precisa apagar o que você já fez. Right? Understood? Entendeu? Então tá. Então, essas são as minhas favoritas, certo? Minhas favoritas and my personal answer. Minha resposta pessoal, tá? What the name of this? What its name? Olha na apostila, volta e olha lá nas páginas anteriores. Fala comigo, então. I can hear you. Não consigo te ouvir. Aí, calma aí. Volta aí, dá uma olhada aí. What the name of how can I say caixa de correio? Mailbox. Mailbox. Very good. Mailbox. Nice. Thank you, man. The next. Lucas Brito. How can I say porta in English? Door. Door. Tá? Então, ó, nós temos 4 objects here. House objects. It's the gate, portão. Gate, roof, mailbox and door. Alright? Tudo bem aí, Giovana? Are you alive? Tá viva? Tá bom? Deu aí? Então, agora o teacher vai parar de compartilhar. Good afternoon, class. See you next Wednesday, ok? Vejo vocês na próxima quarta. Love you so much. Love you so much. Bye, bye. Não esqueçam, ó. Se tem 4 lições de casa, façam primeiro as que forem mais perto das aulas, tá bom? Fala, Bia. Tell me.